Glória a Deus, hermanos, poder sentar? Hoje na escola bíblica falava da ofrenda porque o texto falava sobre esse tema, não? E aí explicamos, creio que quedou bem claro de uma vez por todas, glória a Deus. Porque o escritor de Hebreus, ele habla que se a lei dada por los ángeles foi tão aceitada, tão certa e julgou, não? E condenou aqueles que não la cumpriam, que não cumpriram a lei. Imagina lá a palavra dada por Jesus, não? Imagina lá a palavra dada por Jesus. É o que eu digo sempre, a hora que vivemos em la graça, nós outros queremos hacer o que queremos. E bueno, pero bueno, não quero falar disso, eu quero falar de vitória. Glória a Deus, vitória! É o que queremos sempre ouvir, não? Hoje é a predicação que queremos ouvir. Então, se abram suas Bíblias em Josué, para isso nos serve o Antigo Testamento bem, não? Para falar de vitória, bendição, por isso muitos aí só predicam o Antigo Testamento. E de novo só predicam os milagres, não? As ensinanças de Cristo passam lejos, pero bueno. Abram suas Bíblias, glória a Deus, em Josué, capítulo de número 10. Josué, capítulo de número 10. Pero Deus falou a minha vida hoje na manhã por meio desse texto, porque é bem certo que Deus nos dá vitória sobre nossos inimigos, sobre nossos problemas, sobre nossas adversidades. Pero eu quero, antes de ler o texto, ubicar-los em contexto, mas já de ubicar-los em contexto, também falar sobre, como é que é? Como interpretar, não, esse texto? Porque se nós outros hacemos uma comparação com o que Jesus disse o quê? Jesus disse, amar vossos inimigos. E Josué tinha um amor tão especial para os inimigos que metia lá na varra no coxo deles e os matava, não? A todos. Ou seja, então parece que se contradiz a Bíblia? Não, não se contradiz, não se contradiz. Deus já havia executado o juízo contra estes povos e Deus havia permitido Josué matar, não? Foi um instrumento em la mão de Deus para produzir morte, como ha ocorrido no decorrer da história com muitos outros, não? Assim como os assírios foram um instrumento de Deus para também julgar a Israel, e os babilônicos a julgar os assírios e a los de Israel, e assim por delante de los impérios que veniam depois. Deus às vezes usa essas maneiras, não? Agora, quem pode decretar isso? Quem pode dizer que Deus mandou? Solamente Deus, tá bem? Por que digo isso? Porque temos que entender o contexto também da história. Deus hoje, ele... pastor, está a favor da guerra, então? Não, não estou a favor da guerra. Deus hoje nos deu ferramentas diplomáticas para não entrar em conflitos armados, não? Por isso que Jesus disse, se tu inimigo tiver hambre, dá-lhe de comer. A sociedade agora é cristiana dentro de todo. Toda a sociedade, de todo o mundo, basicamente é influenciada por la cultura judío-cristiana e por las leis romanas, não? Todas as sociedades do mundo. Basicamente, uma ou outra vai ouvir de isso, por suposto, que sempre parece que há uma exceção para a regra, não? Pero, basicamente, as sociedades estão fundamentadas em las leis romanas e la cultura judío-cristiana. Por que digo isso a modo introdutório? Para que vocês saibam que era uma época Neandertal de la fé. Conhece o Neandertal? É o homem primata. Pastor, essas coisas não existem.
Sim, sim que existiu, porque a ciência comprovou. Que isso, pastor? Sim, existiu, pero não quer dizer que nós outros descendimos del mono. Não é isso que estou falando. Existiam outras raças de animais que eram monos, que se pareciam mais com nós outros, pero eram animais, não eram seres humanos. Os seres humanos foram feitos por Deus, assim como o relato bíblico nos traz, não? A existência de que Deus criou Adão e Eva. E, bueno, e daí depois saiu todo o que Antonella está lendo já em Gênesis, que dijo, está lendo Gênesis, aí saiu todo aí depois, tá bem? Então, vocês, o que quero que vocês entendam que era uma época muito primitiva da fé. Se querer abrir a ventana aí, ó, tá cerrada, que assim, porque somos muitos, não? La ventana? Ah, também, eu abri la ventana. Hã? Não lo veio de cá. Creio que se foi a casa. E então, vocês, como pode dizer, e Deus havia dito a eles que, quando possuíssem a terra, tinha que echar a todos os moradores de aí. E como eram os moradores? Eram grandes, não se acordam? Quando os espias foram espiar a terra, se acordam? Eles disseram que os moradores eram muito grandes e eles pareciam como gafanhotos, como hormiguitas, cerca do tamanho dos moradores dessa terra. Ou seja, só podia ser a mão de Deus. Assim, às vezes, vemos nosso problema como algo tão grande que solamente Deus, por suposto, não? Pero às vezes cremos que nem Deus pode ajudar-nos, porque somos como os hormiguitas em meio de um problema tão grande, não? Pero Deus provou para eles outra coisa. Josué, algumas das características desse grande líder que levou o povo, depois que morreu, é o líder mais grande da história, que foi Moisés, que Deus falava cara a cara, que a cara dele venia resplandecente, não? Quando ele bajava del monte. Era difícil assumir um liderazgo depois que morreu Moisés, não? É difícil cambiar os paradigmas, porque cada líder tem sua maneira de liderar e seu paradigma. É difícil, eu sei como é difícil, porque eu, como pastor, experimentei tal dificuldade, e todavia lá experimento, não? No dia a dia. Isso é completamente difícil. Pero Josué, ele estava sempre ao lado de Moisés. Vemos que ele era um dos poucos que estavam com Moisés todo o tempo e aprendendo de Moisés, e já estava liderando desde temprana idade. E era um grande guerreiro também. Era o tipo que não lhe importava, ele ia para a batalha de frente. Pero sua principal característica era ele buscava ao Senhor. Glória a Deus! Já estou entrando em calor já, cara. Ele buscava ao Senhor. Lá amanhã estava um refrio, graças a Deus. Lá amanhã estava um refrio, cara. Ele buscava ao Senhor e buscava de verdade. E ele se movia de acordo com o que Deus lhe falava. Seria tão hermoso que nós outros hiciéramos isso todas as manhãs, não? Sempre está falando com Deus, perguntando a Ele. Por suposto, não quero dizer que me quedo acaparado e não hago nada hoje, porque Deus não me falou, não. Deus sempre te vai falar por meio de sua palavra. O bom é que nós outros agarremos a Bíblia e hagamos nosso devocional diário, nosso alimento diário. Por isso eu também comparto uma palavra todos os dias, aunque às vezes comparto em la noite, pero assim tento manter esse ritmo, a não ser que me passe algo, como algumas vezes he falhado, né, canal, não? Porque me passou algo, foi o coronavírus e depois as consequências, não, da enfermidade e os tempos, então você não pude subir. Pero estou sempre subindo 1, 2, 3, às vezes até 4 vídeos aí no dia. Bom, vamos a ler Josué capítulo 10. A tarefa de casa que vocês leiam todo o capítulo número 10. Há muitos que aprender, eu queria predicá-lo todo, pero eu já hablo muito e ler um capítulo de 43
versículos iba quedar muito expansivo, não? Extendido, e se iba expandir muito a predicação. Quizá eu predique a segunda parte, não sei. Ou essa seja a introdução, depois eu hago a primeira parte e a segunda parte. Porque há muito que aprender desse texto, detalhes que tem aí de los pueblos, detalhes que, na verdade, que se não hacemos um estudo, nos passa muito desapercebido. Que a leitura bíblica tem que ser hecha por meio de uma... Lo que habla Salmo 1, não? Que habla Salmo 1? Acá está, Salmo 1. Aí. Sim, Salmo 1. Salmo 1, Pero diz assim, ó. Bem-aventurado o varão que não duve nem conselho de lo malo, nem tuvo caminho pecador, e nem na silla de escarnecedores se assentado, sino que na lei de Jeová está sua delícia. Ou seja, qual lei? A lei de Jeová está falando de todo o Pentateuco, não? Que era os famosos livros da lei. E nessa lei medita de dia e de noite. Nos falta muita meditação. E se vocês agarram o dicionário e ver o que é meditar, meditar é ler e dar atenção e tá entendendo a palavra, dar entendimento à palavra e atenção e quedar interiorizando aquilo que nós outros estamos meditando, estamos pensando. O que passa é que nós outros cristianos, principalmente, agarramos a palavra meditar e lá entregamos ao diabo, não? A las religiões, como é que é o nome? Já asiáticas, como é que se chama? Bueno, a essas religiões, budismo, nova era, todas essas coisas, reiki, não? E nós outros cremos que meditar é pecado, que meditar, quem acha, ela joga, não, tá chichuando, não? Que medita, que estão aí respirando, em contato com a natureza, não. Eles estão certos de meditar, não sei em que eles pensam, em que eles meditam, quizá em que é que está errado, não, pero meditar está certo. A Bíblia manda meditar em sua palavra. E devido a que nós outros não meditamos, que nos passa tantos problemas. Se meditássemos em la palavra de Deus, diminuiria nossos problemas e poderíamos passar muito mais fácil por aqueles problemas a los quais não podemos sacar. Não? Por exemplo, quem está enfermo, aí está arrebentada, né, irmã Mônica? Essa coluna está arrebentada. Não podemos apertar um botão e listo, sacou esse problema. Por suposto, se Deus quer nos usar com um dom de cura, aí sim é como se apertar um botão e desapareceu todo, não? Se Deus quer. Senão, vamos ter que atravessar esse problema. Pero os outros problemas que generam esse problema, conjuntamente com esse problema, não? Seguramente com câmbio na nossa rotina, se genera vários problemas, sim ou não? Então, estes outros podemos administrar muito fácil com a palavra de Deus, com a dedicação à obra de Deus, à vontade de Deus. Bueno, vamos a ler solamente os capítulos finais de Josué. O título da predicação eu pus cumprir com o que Deus manda. Que bom é quando cumprimos com o que Deus manda. E Ele manda meditar em sua palavra. Por isso eu estava dizendo isso, não? Porque Josué era um tipo que sempre buscava de Deus. Diz assim, versículo número 40. Vamos a ler a partir dele 40. Diz assim: Heriu, pois, Josué toda a região de las montanhas. Heriu la região, não, isso é uma figura de linguagem, não? Que já me ouviu o nome das figuras de linguagem. Creio que é uma metonímia isso daí, é o todo como aluno, não? Ou não, é o... não importa. Onde habla que um lugar, na verdade, ele heriu as pessoas desse lugar, não? Ele matou todo mundo aí. Heriu, pois, Josué toda a região de las montanhas del Negev, de los llanos de la lareira e a todos sus reges, sem derrar nada.
todo lo que tinha vida, lo matou. Como Jeová, Deus de Israel, se lo havia mandado. Ou seja, Deus mandou, ele executou. Pastor, Deus mandou eu matar meus inimigos hoje. Sois um mentiroso, porque hoje, por meio do novo pacto, só cá é o antigo pacto, é a maneira que Deus permitia que as coisas se deram naquela época, porque as pessoas eram completamente incivilizadas, não havia uma civilização. Actuavam como animais, não? Um se enojava com o outro, já arranca a cabeça, listo. Por isso que Deus deu a lei a Moisés, e essa lei foi boa e justa. É orro por orro e dente por dente, era bueno. Pero que dijo Jesus, eu vou mais allá. Não? Se tu inimigo te mandou caminhar uma milha, caminhar 2. Se tu inimigo tu vê hambre ou sede, dá de comer, dá de beber. Sim ou não? Jesus foi mais allá. Jesus disse, oíste que foi dito orro por orro e dente por dente, e isso era maravilhoso. Era maravilhoso porque isso traía uma equidade. A lei traz equidade, igualdade entre as partes. Pero naquela época, Neandertal de la fé, não? É o tipo que mataram o outro podia ir já matar e estava tudo bem. Não? O cristianismo trajo amor, coisa que parece que não se manifestava tanto naquelas épocas. Pero o que vemos aqui não é que ele matou os inimigos, literalmente. Vamos trazer a aplicação a nossas vidas. O que vemos aqui é que ele cumpriu com a vontade de Deus. Matou como Jeová, Deus de Israel, se lo havia mandado. Ou seja, Deus mandou e ele executou no que Deus havia mandado. Deus mandou nós outros ser tanta coisa, não? Vós oraste hoje sem cessar? Vigilaste? Jesus nos mandou, não? Vigilar, orar, mandou amar. Amaste? Ofrendaste com amor, de coração, de verdade? Só estou perguntando, não? Isso cada um, como diz o Pablo, examine al hombre a si mesmo. Ou seja, trazemos acá, extraemos do Antigo Testamento, de uma época onde para nós outros hoje já não nos serve, porque nós outros vivíamos segundo a nova aliança, pero como eu explicava a los hermanos allá na escola bíblica, nós outros trazemos lá a essência de la enseñança. Qual é a enseñança cá? Qual é o exemplo? Que ele hizo todo o que Deus lhe havia mandado. A o que ele hizo foi malo, não? Matar todo mundo não é malo? Pero eram os inimigos, pode morrer. Bueno, pero em pensamento cristiano não, porque Jesus mandou amar os inimigos, não? E mandou se reconciliar com eles antes que eles te levem ao tribunal. Isso diz Jesus, não? Quando estiverem andando os dois juntos, porque para ir ao tribunal tinha que ir os dois juntos. Bueno, até hoje, não? Vê aqui, os dois têm que chegar juntos, praticamente, porque empieza a secção no mesmo horário, não? Para as duas partes. E eles têm que estar aí juntos, delante de um juiz. E Jesus disse, quando for ao tribunal, tenta entrar em reconciliação com o teu inimigo antes que chegue ao juiz. E o juiz te mande, te condene, não? Te mande algo assim te mande a verdugo. E vai sair daí até que pague todo. Ou seja, Jesus todavia disse que estava amarrado, não? Com esse exemplo. Então, quero que vocês quedem bem claro, porque há muitas igrejas que predicam isso, não? Sem responsabilidade. E me pongo um pouco mal com isso, não? Sem responsabilidade, diz, matou todos os inimigos, e assim como Deus isso na vida de José, vai ser em tua vida, glória a Deus, aleluia. E é verdade, assim como Deus diz isso na vida de José, vai ser em tua vida, vai matar todos os inimigos, pero não tus inimigos pessoas, sino inimigos problemas, ou problemas que causam estas pessoas. E Deus, sim, se for necessário matar alguém, porque esse alguém está exagerando, não? De encontro aos erros de Deus, seguramente Deus lo hará, porque Deus hace tudo para nos bendezer, para nos ajudar. Agora, me hace acordar uma vez, não? Em Brasília, minha casa, qualquer lugar em Rio de Janeiro que vá viva, está cerca de uma bicha, não?
não importa de onde esteja. Está já em Copacabana, de frente para o mar, 3 quadras atrás, em Los Lugares, onde um departamento, do tamanho dessa igreja já é muito grande, não? Um departamento menor que isso acá deve estar uns 800 ou $1 milhão, não? E por ele preço, por ele valor agregado que há. Pero detrás, um par de quadras está uma bicha. E uma vez que os pibes começaram a parar em minha esquina, porque minha casa era lá na esquina, não? Jorei, pedi a Deus, Senhor, que se convertam, que moram para o mundo e nascam para Cristo, ou que desapareçam. Bueno, foi a polícia e matou os pibes, não? Não foi o que eu pedi a Deus, assim, no sentido de, não queria que eles morressem, pero eles morreram. Eles morreram e saíram de aí depois. Tampouco isso foi tão rápido, tardou, foi um tempo. Ai, pastor, que oração forte. Não tenho oração forte nenhuma. Deus, Ele é quem julga e Ele hace segundo a vontade dEle. Não foi segundo minha vontade. Não? Pero dou isso de exemplo porque ocorreu. Ou seja, Josué isso no que Deus lo havia mandado. E a pergunta é para nossas vidas: estamos fazendo o que Deus ha mandado em nossas vidas? Glória a Deus. Sim ou não? Ustedes contestem para ustedes mesmo. Vamos seguir lendo. 41. E los heriu Josué desde Cades Barnea até Gaza, e toda a terra de Gosém até Gabaão. Todos estes reis e sus terras los tomou Josué de uma vez, porque Jeová, o Deus de Israel, peleava por Israel. E envolveu Josué e todo Israel com ele ao acampamento em Gilgal. Como ele volveu vitorioso. Ele cumpriu o que Deus mandou e ele volveu vitorioso. Por isso digo para ler todo o capítulo 10, porque em meio da batalha, ele foi passando problema, adversidades, e ele buscou a Deus, ele orou, ele estava sempre pronto para ouvir a voz de Deus e cumprir o mandato de Deus. E algumas nações que se arrependeram, se uniram com ele. Por quê? Aí é quando eu explico que acá no Antigo Testamento podemos ver misericórdia. Não quer dizer que Deus vai matar todos os inimigos, pero se tu inimigo realmente for tão grande a ponto de não querer arrepender-se, sim, Deus pode chegar a quitar a vida dele. Não estou falando que isso acá é uma base de fé. Eu tenho fé que Deus vai matar o inimigo. Não, porque Jesus já disse, mandou amar os inimigos e orar por os que te perseguem. Não? Pero eu estou falando no final, a vontade de Deus final, bíblica, que vemos é que às vezes Deus há se cumprir juízos, não? Não é o juízo final, como alguns profetas profetizaram, porque isso todavia vai passar no final, pero juízos locais, não? Em cada momento Deus está. Ai, pastor, então vocês já... porque vindo uma hambrura, ou porque vindo um tsunami, matou todo mundo, um huracão. Não estou falando de isso, não estou falando que isso em si é um juízo, pero pode ser, eu não lo sei. Se vós lo sabe, vós te haga cargo. Eu não lo sei, eu estou falando que Deus sim pode ser o que Ele quer e pode usar. E o principal que temos que aprender desse passagem é esse versículo, não? Esse final do versículo 40. Como Jeová, Deus de Israel, se lo havia mandado. Ele isso como Deus havia mandado. E é isso que Deus nos chama a ser hoje em nossas vidas, é a ser o que Ele havia mandado. E a hora que vocês já dizimaram, ofrendaram, não? Eu posso falar de plata, porque senão depois vocês quedam comovidos e ofrendam de acordo com o que eu falei, não? E não quero isso, eu quero que vocês entendam realmente a palavra. A Gé eu estava explicando, porque predicamos sobre Hebreus, não? Hebreus capítulo 2, quando habla no versículo 2, que a palavra dita por los ángeles foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, ou seja, los ángeles trajeron a lei, os profetas predicaram a lei, os sacerdotes haciam cumprir a lei,
E quem quebrantava a lei recebia a justa retribuição por seu pecado, não? E nessa época eles dizimavam até mais que 10%, não? Se vamos analisar aí, aproximadamente uns 25%. Pastor, está me pedindo plata? Por suposto que não, eu não estou pedindo plata a nadie. Eu solo, a hora em la lei, a hora em la graça, é obrigado a dizimar? Não, não és obrigado. Não sois obrigado a nada, por isso, eu uso o texto de Paulo, já em 2 Coríntios, capítulo 9, que Pablo, ele habla, a partir do versículo 7, que ele habla que cada um não contribuja como propuso em seu coração, porque Deus ama quem hace isso com alegria, com amor, com entendimento, não por obrigação, porque a ofrenda é voluntária, é algo que nasce no coração de uno. Pero nós outros vamos ao Antigo Testamento e sacamos, porque esse texto de Hebreus está citando o Antigo Testamento, está citando a lei de Deus, e basicamente o que o texto quer dizer é, se em la lei, a gente obedecia e cumpria, e era algo, está bem, dado por Deus, pero era algo muito, todavia, humano, porque agora no novo pacto, que é transcendente, que todos os pactos antes apontavam ao novo pacto, toda a Bíblia apontava a Cristo, por que agora nós outros hacemos menos que a lei? Essa é a pergunta de Hebreus, praticamente. Por que agora vocês se querem desviar? Por que agora não ter fé? Todo o livro de Hebreus está falando sobre isso. Não? Depois vamos falar mais sábado que vem, não? Que estamos fazendo uma predicação expositiva acerca desse texto. Pero eu trago à memória isso porque é o mesmo acá que estamos fazendo. Se Josué, não? Que era um homem de seu tempo, um bárbaro, era um bárbaro Josué, não? Iba já matou todo mundo, arrancou a cabeça, imagina, se o pastor Antônio sai aí furioso, matando a todos os inimigos, vocês vão dizer o quê? Esse Tchavão está louco, não me congrego mais com ele. Vai que ele quer me matar também, não? E vamos ter medo. Ou então, se qualquer palavra que eu disser e predicar, vocês dizem, sim, com medo que te mate, não? Se nessa época a gente cumpria por medo, ou por respeito, ou por qualquer coisa que era, não sei, e era uma época neandertal, por que na nova aliança queremos ser menos? Por que damos sobras para Deus? Não estou falando de plata, hein? Ouro. Estou falando do nosso tempo, de localidade, de quando estamos aqui, realmente estamos escutando, realmente estamos servindo, realmente estamos, entendeu? Eu estou falando de todo. Quando estamos em nossa casa, realmente estamos servindo a nossa família, amando, respeitando, protegendo, ajudando, ou estamos buscando sempre irinha, problema, sempre estamos vendo lagoteira, não? Me gostou um vídeo que já ouvi de um PIB, creio que é americano ou centro-americano, não sei, que estava chovendo e na casa dele estava caindo um montão de água dentro, uma carcada aí de rua. Acabei de mandar arreglar esse terrado, paguei não sei quanto, e estava uma carcada dentro, não? Aí ele foi, agarrou as irras, que eram tudo tiquita, não? E foi já para a chuva fora rugar na casa. E ele disse, ai que desfrutar, ai que... E é verdade, não sei se ele é cristiano, pero é mirar com outro orro, não? Me casa a goteira também, não? E a Bíblia diz que é melhor viver numa casa que é goteira que com uma mulher religiosa, não? Uma mulher que é íntima. Imagina, a hora de ter os dois em casa deve ser terrível, não? Eu não tenho, graças a Deus. Graças a Deus. Que sarcástico, pastor, não? Marisadita sarcástico. A hora com as duas coisas, mandar-me logo um rajo e me arrebente na cabeça, Deus. Que me haga desintegrar, não? Não. Hã? Muito santo, não? Se for pelas obras, eu já ganhei o cielo. Pero não é pelas obras, é pela graça. É pela graça. Me falta muito. Imagina. Bueno, então, se eu vou vendo, temos que ser a vontade de Deus e interpretar os textos do Antigo Testamento segundo a nova aliança, segundo a luz de Cristo. Por quê? Porque se no Antigo Testamento eles haciam a vontade de Deus, porque sabiam que podia morrer, nós outros hoje não morimos. Por muito menos, eles eram consumidos, não?
Deus consumia Ejos. Matava, desintegrava, a terra abria, Ejos caíam, não, e morria. E já ia direto ao inferno aí, não? Não, o inferno não é a barra, o inferno é um outro lugar. Pero Deus julgava dessa maneira antes. E hoje que Deus nos deu sua graça, seu amor, sua bendição, nós outros abusamos. É um pouco sobre isso, por isso eu disse aqui como título, cumprir com o que Deus manda. E Deus não nos demanda muito, Deus. Deus, ele sabe de nossas limitações, de nossos defeitos, Ele sabe que há coisas que vamos a melhorar e podemos melhorar, e há coisas que nos será impossível praticamente, a não ser que nós outros observemos muito sua palavra, meditemos, que foi o que eu disse, meditar na palavra é que dá pensando, é como a vaca, não? Que rumeia, sabe, que a vaca come o pasto, depois vai a um estômago, volve à boca, já come novamente, mastiga novamente, volve, vai a outro estômago, tem 7 estômagos a vaca, não? Assim me disseram, não sei se é verdade. São 7 estômagos. E aí já vai ruminando e vai mastigando. Assim temos que ser com a palavra de Deus. Agarrar um versículo, agarrar uma parte do texto, entendendo essa parte dentro do texto, não? Porque às vezes me citam assim os versículos aleatoriamente. E está bem, o versículo diz isso, não? Pero o contexto não está dizendo isso. Então, se forçamos ao versículo de si, o que o contexto não disse. Então, vocês temos que entender, entendendo bem o texto e o contexto e o versículo, então, vocês quedamos aí, rumiando. Caramba, pero Deus disse, pero Deus prometeu isso. Assim como Deus isso na vida de Josué, sim, Deus vai assim em tua vida. Assim como, não no sentido literal, vai já e vai arrancar a cabeça de teus inimigos e vai derramar sangue por todo lado. Não dessa maneira. Pero sino vai vencer todos estes teus inimigos. Que és tu inimigo? Um desemprego? Ou que és tu inimigo? Uma mala gana que vai ter? Uma impossibilidade. Às vezes temos mala gana, não? Eu tenho mala gana, às vezes, de ser alguma coisa e eu digo, não pode ser, eu tenho que ser isso. Não? Então, você temos que... tenho falta de ganas. Mala gana? Não, falta de gana, não, queda mais bonito. Uma falta de gana que és tu inimigo, é algo que está te impossibilitando de viver uma vida melhor, mais justa, mais simples, mais sem pecado. E tudo isso é que temos que orar e pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Já entendi por meio desse texto que eu tenho que ser tua vontade, tenho que te buscar, assim como Josué. E o resultado da promessa de Deus é essa. Ele sempre vai a dar fim, vai dar cabo não, a nossos inimigos. Ele sempre vai ser com que nós outros seamos vitoriosos. Porque Pablo ele diz, ustedes já são bendizidos com a maior das bendições em las regiões celestiais. Ou seja, ustedes já são bendizidos. Não é que Deus te vai bendizer, vós já sois bendizidos. Então, se vivamos como um bendizidos, somos salvos. Já somos salvos. Eu sempre predico não, a salvação na mente, esses títulos todos. A salvação tem que estar latente em nossa mente. Por quê? Porque isso vai me ajudar a tomar boas decisões. Vai dizer, cara, não, já sou salvo. Então, não é que se é isso ou aquilo, vou perder a salvação. Ou então, se tem que ser isso ou aquilo para ganhá-la. Não, já ganhei, já tenho. Então, se atuo como essa pessoa que tem a salvação. Vamos orar para terminar. Padre maravilhoso, te damos glória uma vez mais nessa manhã, te adoramos e te glorificamos, Senhor, e te rogamos que essa palavra seja interiorizada em nossas vidas, que não saia de nossas vidas, Padre, em nome de Jesus, Senhor. Tu eres poderoso, fiel, Tu has empeçado essa batalha em nossas vidas, a qual já está ganada, porque Tu nos dá armas, nos dá ferramentas e armas espirituais, armas de proteção e armas de ataque, para lutar contra as açanhas do diabo, contra todas as suas saetas de encontro a nossas vidas. Padre, Tu és o Deus que já há vencido,
e nós outros venceremos contigo, estamos vencendo contigo sempre, porque tu és nosso general que vai à frente da batalha e peleia por nós outros sempre. Tu eres esse Deus todo-poderoso, te damos glória em nome de Jesus. Amém. Me olvidei de dizer que Deus peleava sempre por Josué, não? Muita coisa ele não tinha que ser, literalmente, a já matar o inimigo, porque os inimigos se matavam entre si. Isso também Deus hace em nossas vidas, não confunde os inimigos e eles terminam matando-se entre si. Bom, agora sim terminamos. Que Deus os bendiga muito.